Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse vídeo aqui é para, mais uma vez, dar uma resposta a um irmão, um amigo que nem é católico e que veio fazer acusações contra a Igreja Católica a respeito de um versículo bíblico que ele leu ou que alguém mostrou para ele, que é o versículo 3 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, que diz assim: eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Então, esse irmãozinho aí, veio dizer: olha, agora eu descobri, que a própria Bíblia, o apóstolo Paulo condena essa atitude da Igreja Católica de proibir o casamento e também de proibir certos alimentos. Eu disse: meu irmão, eu acredito que você esteja enganado em dois aspectos. Primeiro, eu vou te falar a respeito da questão do casamento na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem 4 vocações, podemos assim dizer, 4 vocações. E dentro dessas 4 vocações, todas as demais se enquadram. Mas de maneira para exemplificar para você. Eu disse: olha, primeiro a igreja tem a vocação de ministros ordenados, presbíteros e bispos, que são ordenados, ministros ordenados. E aí eles buscam viver a sua vocação como cabeça da igreja, como aqueles que vão dirigir a igreja. E essas duas ordens do sacramento da ordem, a segundo grau de presbíteros e o terceiro grau de episcopo, é exemplo do próprio Cristo. O próprio Cristo, como sacerdote, como cabeça da igreja, não casou. Você vê isso lá em Mateus 19, se eu não estou enganado, versículo 12. Mostrei para ele, onde Jesus diz que existem os eunucos, que foram nascidos eunucos, ou seja, que nasceram sem condição para a vida conjugal, e aqui falando bem claro, porque não tinham capacidade viril de relação sexual. Existem aqueles que foram feitos pelos homens eunuco, ou seja, no período dos reis, os reis pegavam um homem de sua confiança, um escravo, e castrava aquele escravo para tomar conta do seu harém. E o outro, que Jesus diz que existe os eunucos que se fizeram eunucos pelo reino dos céus, ou seja, que não quiseram, que não desejaram, que não têm a vocação para o matrimônio, ou seja, que são celibatários pelo reino dos céus. Em primeiro lugar, se enquadra aí presbíteros e os bispos na questão daquilo que é a norma da Igreja Católica Apostólica Romana. E Jesus conclui dizendo assim: quem tiver entendimento, quem tiver inteligência, entenda. Então, se você não tem inteligência, não tem entendimento para compreender isso, então, infelizmente, você vai sair atirando pedras na igreja sem você conhecer a igreja. A outra vocação é o casado no mundo, ou seja, assim como eu e minha esposa, somos casados. Veja, eu sou católico e eu não fui proibido do matrimônio, eu não fui proibido do casamento pela igreja. Eu fui vocacionado
ao matrimônio. E sou casado no mundo, ou seja, sou casado e vivo na sociedade como qualquer outra pessoa normal, né? Existe também o solteiro no mundo. Aquela pessoa não é uma pessoa encalhada, não é aquela menina que ficou, aquela senhora que ficou para tia, ou aquele senhor que ficou um solteirão no mundo, né? É o solteiro no mundo por opção, por desejo, por vocação. Um jovem, por exemplo, que cresceu e viu as dificuldades de sua mãe, do seu pai e a pobreza, e ele, vendo isso, também viu que toda a família necessitava de alguém para cuidar da família, e esta pessoa se empenhou exclusivamente para cuidar da família. Eu conheço pessoas próximas de mim que dedicam a vida, né? Nem namora, dedicam a vida inteira para cuidar dos pais. Isso é o chamado solteiro no mundo, por opção, por escolha, não é porque a igreja obrigou, não é porque a igreja proibiu para essa pessoa o casamento. E existe também, né, a vida consagrada, e aí se inclui várias questões da vida consagrada, né? Consagrado em um instituto, consagrado em um mosteiro, consagrado em um das freiras, né? Um convento, consagrado também em uma comunidade de vida, né? As novas comunidades que surgem na Igreja Católica. Isso tudo são vocações dentro da Igreja Católica. Então, Denis, então quer dizer que se um homem casado desejar fazer parte do clero, ele pode ser padre? Na Igreja Católica Apostólica Romana ele não pode ser padre, mas ele pode ser um diácono permanente. Então é necessário conhecer as coisas, né, para poder fazer críticas, eu dizia para ele. Então, se você não tem condição, se você não tem conhecimento de causa, não faça esse tipo de coisa para que você não vá passar vergonha. Por quê? Porque esse versículo do capítulo 4, versículo 3 da primeira carta a Timóteo, esse versículo, ele fala de algo que não tem nada a ver com a Igreja Católica. Pelo contrário, Paulo estava combatendo uma doutrina gnóstica, né, de um herege, de uma comunidade que se dizia cristã, liderada por Tassiano, que era um herege gnóstico, né, que se eu não me engano, acho que foi Santo Irineu ou foi Eusébio de Cesareia, se eu não me engano, que diz que esse Tassiano é o criador, né, dessa seita dessa seita gnóstica que importunamente, né, aperreava, estressava, criava problemas para Paulo. Por quê? Porque os gnósticos, né, que essa questão do pleroma, essa questão do demiurgo, para os gnósticos, o demiurgo, né, que é vamos dizer assim, um semideus que para eles, criou a matéria. Então esse demiurgo criou tudo que era mal. Então os gnósticos, principalmente aqui no século II depois de Cristo, né, século II depois de Cristo, os gnósticos exigiam a abstinência do casamento, porque dizia que a matéria era má e se as pessoas casassem, gerariam filhos, e quanto mais filhos eram gerados, mais almas espirituais eram aprisionadas no corpo daquela criança que iria nascer. E daí surge também a heresia cátara, né? Os cátaros que chegavam até matar pessoas, e foi exatamente por isso que a igreja criou a Inquisição, né? Podemos assim dizer, os processos de Inquisição, porque os cátaros estavam devastando comunidades inteiras católicas, porque diziam que o casamento era mau, porque iriam aprisionar mais almas espirituais nas crianças que nascessem, e inclusive tem relatos que os cátaros matavam mulheres grávidas à punhalada, né? Além de matar
a mulher matava também o feto, apunhaladas, né, na barriga. Os cátaros, segundo aquilo que a história conta, os cátaros, os gnósticos, eles pediam abstinência de carne, e quanto mais na cabeça deles, quanto mais eles eram espiritualizados, né, quanto mais eles eram pneumáticos, que é a expressão que eles usam, eles iriam fazendo a abstinência das coisas materiais, do casamento, do alimento, e a ponto de promover o suicídio, né? A ponto de promover o suicídio. Então isso tudo, meus irmãos, é falta de conhecimento. E quando a gente tem falta de conhecimento, um versículo isolado vira pretexto. Um versículo fora do contexto vira pretexto, né? Eu estou aqui com esse exemplar, né, Contra as heresias de Santo Irineu de Lyon, né, Santo Irineu de Lyon, e ele fala aqui, né, sobre a doutrina gnóstica, né, sobre o preloma, sobre os éons, sobre o protopai, e ele vai explicando como os mestres gnósticos viam a criação e como se dava a questão da salvação, e ele vai combatendo esses pensamentos. Então, não vamos passar vergonha, né? Esse versículo, ele não fala da Igreja Católica, até mesmo porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, de rito romano, né, de liturgia romana, os presbíteros não casam, mas outras igrejas católicas que estão aí debaixo, né, da autoridade do Papa Francisco, né, as igrejas do Oriente, né, algumas delas, né, os padres casam, os bispos, alguns são casados. Então, assim, eu acho que tudo parte de uma ignorância, né? E essa ignorância às vezes nos faz passar vergonha. Então, assim, se você for criticar alguma coisa, primeiro vamos estudar, né? Vamos estudar para poder fazer alguma crítica. Por exemplo, hoje, quem tem uma mentalidade um pouco gnóstica são os espíritas, né? Eu não sei a fundo a doutrina espírita, mas eles têm essa mentalidade um pouco gnóstica, onde dizem que a alma, né, a matéria, né, ou melhor dizendo, a matéria, ela é uma prisão para a alma, né? Então, o nosso corpo material é uma prisão para a alma. Quando nós vamos ver na criação, Deus criou o homem diferente dos animais e das coisas, e diferente também um pouco dos seres espirituais, dos anjos. Deus criou os anjos puro espírito, ou seja, só espírito. Deus criou alguns seres que têm matéria, mas não têm espírito. E Deus cria o homem de uma forma completamente diferente de tudo. Deus cria o homem com duas naturezas, né? Podemos assim dizer, duas naturezas. Uma natureza física, material, e uma natureza espiritual, né? Então, gostaria de dizer que 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, aonde Paulo condena alguns que proíbem o casamento e a abstinência de alguns alimentos ou dos alimentos, não faz referência, não faz menção à Igreja Católica. Isso é uma baita de uma ignorância e uma incapacidade de ler e de compreender o texto através do seu contexto também. Que Deus nos abençoe e que Deus nos livre dos hereges que querem a todo custo condenar a santa e amada Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma curtida no vídeo, não se esquece. Se você não é inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações e compartilha esse vídeo aí com os teus amigos.